Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo. Esse vídeo vai ser em auxílio aos professores que tenham CJ ou que na carga horária parcial ou completa, de como eles inserirem aulas no SGP, escolhendo os componentes curriculares, no caso que estão substituindo naquela aula. Bem, para isso eu vou usar o login, a conta aqui no SGP do professor Assis, que é um professor de módulo da escola. E aí o primeiro passo, ao entrar no novo SGP, o professor de CJ tem que vir aqui nesse local que tem o nome professor e selecionar a opção professor CJ, porque essa escolha vai abrir funcionalidades que os professores regentes, por exemplo, não têm. O primeiro passo é você vir aqui na aba Gestão para fazer a atribuição de CJ. Por exemplo, o professor Assis, ele tem um horário de substituição que vai do integral às 11h30 ao meio da tarde. Então, ele pode vir a substituir qualquer professor no horário do integral ou qualquer professor nas aulas do Fundo 1 à tarde. Desse modo, na atribuição de CJ, nós vamos atribuir em cada turma todos os componentes curriculares daquela turma. Por quê? Porque no horário do professor, ele pode vir a substituir qualquer componente curricular daquela turma. Então, aqui eu já fiz algumas atribuições de teste do primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B, quarto A, terceiro A e quinto B. Então, agora eu vou fazer a atribuição do terceiro B, para vocês verem como funciona. Então, clicamos em Gestão, Atribuição de CJ, e vai abrir essa aba aqui de atribuição, o ano 2020. E aqui, o professor Assis, ele vai clicar em Novo. No caso, eu vou clicar em Novo, que é uma nova atribuição. Nessa nova atribuição, você vai selecionar a turma para a qual você vai atribuir esses componentes curriculares, que possivelmente você vai substituir. Então, vamos no terceiro B, que eu não fiz essa turma ainda. E como eu disse, o professor Assis, dentro do seu horário, ele pode vir a substituir, desde o integral, qualquer componente curricular do terceiro B. Nesse caso, vamos atribuir todos os componentes curriculares: educação física, inglês, arte, informática, leitura. Ele é um professor especialista, então eu acredito que ele não vá substituir a professora regente de classe, mas mesmo assim pode acontecer que ele substitua a professora regente em uma aula, não no período inteiro. Então vou ticar também aqui a professora regente. E aqui, que é uma especificidade do professor Assis, porque ele tem aulas de substituição durante o integral. Vão aparecer aqui o território do saber e as experiências pedagógicas, nesse momento com o nome do professor responsável por aquela experiência pedagógica. O que acontece? Quando você atribuir, no momento de gerar a aula de substituição, não vai aparecer o nome do professor. Então, no caso do professor Assis, por exemplo, Território do Saber, Experiência Pedagógica 7 é da professora Liz. A experiência pedagógica 8 é da professora Silvia. O ideal é que isso seja anotado em outro lugar, porque no momento de gerar a aula de substituição, vai aparecer apenas Território do Saber, Experiência Pedagógica 7, sem o nome do professor. Então, o ideal é que o professor tenha em mãos, anotado a parte, o professor correspondente a cada experiência pedagógica. E essa informação é específica para professores que têm substituição no território do saber, tá? No integral. Então, aqui, vou ticar também nas experiências pedagógicas. Alguns professores estão com as experiências pedagógicas duplicadas. Eu vou colocar apenas uma experiência para cada professor, mesmo que ela esteja duplicada, porque eu não acredito que esse professor tenha 2 projetos com a mesma turma. Então, pronto. Atribuímos todos os componentes curriculares que o professor Assis pode vir a substituir no terceiro B e vamos salvar. Feito isso, eu vou mostrar como inserir uma aula, dentro de uma turma. Uma aula de substituição dentro de uma turma. Então, você vem aqui em calendário escolar, calendário do professor. Digamos que no dia...
ele sempre faz... Ah, sim, claro, gente, desculpe. Eu sempre cobro isso e eu acabo me esquecendo. Sempre que você for fazer qualquer coisa relacionada à aula, você precisa selecionar uma turma dentro desse novo SGP. Então, digamos que nós vamos criar uma, uma aula de substituição do professor Assis no terceiro B, então ele precisa mesmo selecionar a turma, é o primeiro passo. Vocês viram, se eu não selecionar a turma, eu não consigo fazer nada. Então, selecionamos a turma, vou vir aqui em calendário do professor. Digamos que no mês de fevereiro, na terça-feira, dia 11, o professor Assis substituiu a aula de informática educativa no terceiro B. Então, ele vai vir aqui no dia 11 de fevereiro, vai clicar em nova aula. Como ele selecionou vários componentes curriculares dentro do terceiro B, ele vai escolher dentro do terceiro B qual foi o professor que ele substituiu. Então, no caso, ele substituiu a aula de informática educativa. Ele vai selecionar, é uma aula única, porque é uma aula de substituição, e vai cadastrar essa aula. Então, aqui, ele não fica aberto, não é muito funcional. Já vai estar cadastrado dia 11 a aula de substituição. Quando ele clicar, vai aparecer CJ, informática, quantidade 1. Aqui ele vai agora inserir a frequência, inserir o plano de aula, normalmente como qualquer outro professor. Então, ele vai clicar e vai ter a oportunidade de inserir a frequência e o plano de aula nessa aula de substituição, tá? Então, aqui. Aí vem algumas especificidades também desse novo SGP. Por exemplo, eu vou criar aqui, vou colocar ausência em alguns alunos, na Beatriz e no Enzo. E outra especificidade. Ao registrar, vai aparecer aqui, ó, para este componente curricular é necessário descrever os objetivos de aprendizagem. E aí, ao selecionar os objetivos de aprendizagem, nesse item, que ele pode selecionar aqui, opa, cliquei 2 vezes, vão aparecer os objetivos de aprendizagem que eu, professora de informática, cadastrei no meu plano anual. Então, o professor substituto, ao que parece, ele precisa selecionar dentro do componente curricular que ele está substituindo o objetivo de aprendizagem daquele bimestre para aquele componente curricular. Então, aqui vão aparecer alguns objetivos. Digamos que é realizar a comunicação entre dispositivos ou compreender a funcionalidade de softwares. São muito específicos para a informática, esses objetivos, fazem parte do meu plano anual. Então, vamos selecionar, né, um objetivo desses, e ele vai aparecer aqui. Há a possibilidade de registrar objetivos específicos, e aqui o desenvolvimento da aula. Sem esse desenvolvimento, você não consegue... eu colei alguma coisa, você não consegue salvar a aula, tá? Então, fizemos a chamada, registramos o desenvolvimento da aula, os objetivos de aprendizagem para aquela aula, e agora vamos salvar. A minha maior curiosidade foi ver se essa aula que o professor Assis criou apareceria para mim, a professora regente, né, de informática educativa. Se no dia registrado pelo professor aqui, essa aula iria aparecer para mim. Gente, não aparece. A única coisa que fica evidente lá é que os 3 alunos que eu tiquei estavam ausentes. Eu saí da minha conta, mas depois eu posso fazer outro vídeo mostrando para vocês. Isso é outro problema que eu percebi. Por exemplo, a aula registrada pelo CJ não vai aparecer para o professor regente daquele componente curricular. Voltando aqui ao dia 11, só para ver que a aula foi informática educativa, ela já está aqui. E caso dia 11 o professor Assis tenha substituído outro professor, ele vem aqui em criar nova aula, escolher o outro componente curricular, digamos que inglês, e cadastrar outra aula, tá? Então, as aulas que ele substituiu no dia 11, elas estarão aqui, todas criadas, e aí
registradas no SGP do professor substituto, do professor CJ, tá? Eu vou apagar essas aulas, claro, é só clicar em cima da aula e excluir. Foi mesmo para mostrar esse caminho para vocês. Há alguns problemas, o SGP ele poderia ter ele fazer uma leitura mais fácil, por exemplo, ele fecha o tempo inteiro esse calendário, você tem que ficar abrindo, é um dos problemas que eu percebi, fora o problema de que a aula cadastrada pelo CJ não aparece para o professor regente no SGP desse professor. Por exemplo, se o professor Assis criou uma aula aqui no terceiro B, em fevereiro, para informática, no dia 11, eu consigo criar a mesma aula para a mesma turma no dia 11 e cadastrar e fazer todo o processo. Então, assim, é um dos problemas. Mas esse é o caminho para o professor CJ registrar as aulas, especificando o componente curricular que ele substituiu naquela aula. Tá? Espero que ajude. Caso alguém ainda tenha dúvidas, e mesmo seguindo o passo a passo do vídeo não consiga registrar, me procure em privado que a gente conversa, ok? Abraço e até a próxima.